Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária que nós fazemos sobre os casos da Covid-19. Aquele panorama no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações aqui da cidade de Campinas. Então seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, o Brasil somava 20.776.870 casos da Covid-19. São 24.589 casos nas últimas 24 horas no país. São 580.413 vítimas fatais da doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Quando a gente fala no estado de São Paulo, são 4.262.684 casos acumulados da Covid-19, com 145.836 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Aqui na RMC, 372.415 casos confirmados e Campinas, até esta terça-feira, tinha um total de 135.643 casos da Covid-19. Indaiatuba, 30.909, Sumaré, 30.336, Americana, 26.738, Hortolândia, 25.718, Santa Bárbara do Oeste, 23.213, Paulínia, 15.551, Itatiba, 14.559, Valinhos, 14.410, agora municípios da RMC com menos de 10 mil casos da Covid. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 258 pessoas testaram positivo para a doença, o que mostra que ela continua circulando pela cidade. E quando a gente fala em óbitos, olha, na RMC já são 10.844 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta terça-feira, tinha 4.326 mortes. Sumaré, 967, Americana, 822, Santa Bárbara do Oeste, 799, Indaiatuba, 770, Hortolândia, 714, Valinhos, 380, Itatiba, 320, Paulínia, 294, Nova Odessa, 236. Depois nós temos Montemor com 212, Vinhedo com 203 e na sequência municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid aqui na RMC, que são Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação a óbitos na cidade de Campinas, mais 9 foram registrados, 4 homens e 5 mulheres. Chama atenção aqui para a faixa etária. Homem de 29 anos que não tinha comorbidades, portanto saudável e perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 53 anos, também saudável, sem comorbidades, assim como uma mulher de 58, uma outra mulher de 63 anos. Então precisamos continuar com todos os cuidados. A vacinação, ela é fundamental, as 2 doses, Oxford, da Pfizer, da Coronavac, a Janssen é a dose única, mas o que é muito importante também neste combate à pandemia, a utilização da máscara, o distanciamento pessoal, não se aglomerar. Mirna Abreu, sobre taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, uma leve alta, né? Isso, na verdade, dos 299, a gente tinha ontem 177, a gente falou aqui, né? Ontem eram os números referentes à segunda-feira. Hoje, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, nós temos, olha, 180 leitos de UTI Covid ocupados, o que representa 60,20%. Por isso, essa leve alta que o Gabriel acaba de mencionar. Nós temos 196 pacientes internados em leitos de enfermaria. E a disposição é assim: na rede municipal são 132 leitos disponíveis, dos quais 67 ocupados, o que representa 50,76% de ocupação. Na rede estadual,
Dos 45 leitos disponíveis lá na Unicamp, 36 estão ocupados, o que equivale a 80%. E na rede particular, dos 122 leitos disponíveis, 77 estão ocupados, o que equivale a 63,11%. Lembrando que em Campinas a gente está naquele período de transição da conversão de leitos de UTI Covid para que eles atendam a outras doenças. Inclusive, a gente já começou ontem com a desativação de 28 leitos de enfermaria lá no Hospital do Ouro Verde. E justamente por quê? Porque agora aquela ala de leito de enfermaria de Covid, que era para atender outras anomalias, elas vão inclusive ser aí, esses leitos e toda aquela ala lá vai ser trabalhada para que as pessoas sejam atendidas com sequelas pós-Covid. Tá. Vai ser um centro de atendimento pós-sequela, por exemplo, com pessoas que ficaram com problemas pulmonares, neurológicos, circulatórios, neuromusculares, entre outros, inclusive serviço de fonoterapia, psicologia. Então, a gente aguarda aí que esse período para essa transição, lembrando que a gente ainda tem leitos Covid aqui na cidade e também a preparação na rede municipal para a retomada das cirurgias eletivas. Olha, a partir de amanhã, o Hospital Ouro Verde vai fazer a conversão de 20 leitos de enfermaria para pacientes clínicos. No Mário Gatti, 30 leitos de UTI Covid vão ser desativados e nessa área vão ser instalados leitos de enfermaria cirúrgica. Por quê? Para atender esses pacientes pós-operatórios que as cirurgias de outras doenças devem voltar a acontecer na rede pública de saúde. Então a gente segue acompanhando essa transição que acontece na saúde aqui da cidade de Campinas com o avanço da vacinação, a queda no número de pessoas internadas, este retorno então das cirurgias eletivas. Site estava aberto aqui na minha tela, eu vou retomar o site aqui do vacina.campinas.sp.gov.br, agora sim, Mina Abreu, porque a gente continua com o agendamento para os nossos adolescentes 15, 16 e 17 anos na nossa cidade. Isso, a gente continua com esse agendamento que deve ser feito diretamente no vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que Campinas já aplicou, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, 1.293.892 doses das vacinas. Nós temos 824.551 pessoas que tomaram a primeira dose. Dessas, praticamente um pouco mais da metade, 440.180 já tomaram também a segunda dose. Ou seja, a gente tem aí esse percentual da população já imunizado com 2 doses da vacina e com dose única, 29.161 moradores aqui da cidade de Campinas. A gente continua no avanço da vacinação. E torcendo para o quanto antes, né? Principalmente este número de segunda dose crescer bastante no nosso município. A gente não está ainda na metade em relação à população da cidade de Campinas. Mina Abreu, a gente fala agora sobre os postos do CadÚnico. A gente lembra que esses postos, eles foram fechados durante a pandemia e eles são de extrema importância para a população que procura por algum tipo de serviço social que é prestado aqui em Campinas. O Bolsa Família, a gente tem o cartão Nutrir e tantos outros serviços que acontecem aqui na cidade. Só que agora, em função até da normalização dos serviços públicos, a partir de hoje, os postos do Cadastro Único voltam 100% em capacidade de atendimento presencial, porém, respeitados os limites de agendamento em função de distanciamento e tudo mais. Olha, a gente tem a central telefônica 3734-2010, ela não vai funcionar mais a partir de hoje, justamente por conta desse atendimento presencial. E agora, os postos do Cadastro Único, inclusive das pessoas também que precisam utilizar o CRAS ou o DAS, que é o Distrito de Assistência Social, pode buscar um endereço mais próximo de casa. E se você precisar de informação para saber sobre o agendamento, a gente traz aqui, olha, o número do WhatsApp de cada um dos atendimentos. Se você é da região norte de Campinas, tem o número aqui, o 19 99392-4913, na região sul, 99443-8253,
Na região sudoeste de Campinas, 99493-1419. Na noroeste, 99548-1412. E na leste, 99476-4677. Então, se você ligar nesse número 373-4210, não vai existir mais, tem que ligar em um desses números, ou ligar não, mandar uma mensagem no WhatsApp, viu, Gabriel? Para quem precisa trocar de cartão, precisa atualizar dados, precisa de informação sobre inscrição. Lembrando que a gente está em um momento em que o CAD único é muito utilizado em função do aumento do número de pessoas que agora estão em vulnerabilidade social e buscam por algum serviço da assistência social em Campinas. Lembrando que você pode acessar também um endereço para saber onde fica o local pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Mina Abreu, 1º de setembro, estamos dando as boas-vindas a este novo mês, que é dedicado também a Carlos Gomes. Isso, é o mês Carlos Gomes e vai ter aí uma semana especial que começa hoje. E quem traz essa programação falando de toda essa comemoração aqui em Campinas é o repórter André Aranha. Começa hoje o mês Carlos Gomes, uma linda homenagem que tem como finalidade comemorar em grande estilo a vida e a obra do compositor. Um mês inteiro de muitas atrações. Quem quiser conhecer a programação pode acessar no site da Prefeitura de Campinas, no YouTube Cultura Abraça Campinas e também nas redes sociais da Secretaria de Cultura. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas em 1836 e morreu em Belém em 1896. Foi compositor de óperas e dedicou a maior parte de sua produção musical a este gênero. Bom, em 1870 estreou em Milão, na Itália, a ópera mais conhecida de Carlos Gomes, a ópera O Guarani. Bom, a partir daí o compositor campineiro passou a ser conhecido em toda a Europa e foi considerado um dos maiores gênios musicais de toda a história. A Semana Carlos Gomes foi instituída em Campinas em 1996. Só que uma semana era pouco. A história de Carlos Gomes precisava de mais espaço. E a Semana Carlos Gomes passou a ser um mês Carlos Gomes. Por conta da pandemia, este ano a programação será virtual. Ao longo do mês, a gente tem uma programação extensa que conta com concurso de artistas líricos. A gente tem também atividades de hip hop interpretando e homenageando Carlos Gomes. A gente tem saraus de poesia. A gente tem uma série de programações muito diversificada e que contam com a participação e a execução de parceiros de Campinas, que são artistas, entidades culturais que atuam ao longo do ano e que nesse mês de setembro fazem essa homenagem ao grande compositor campineiro. Você pode acompanhar tudo no YouTube, no canal Cultura Abraça Campinas, além do concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas no sábado 4 de setembro, 7 da noite, que será transmitido pela TV Câmara Campinas. É uma forma da gente manter viva essa chama, embora esse ano a gente não possa se encontrar pessoalmente para fazer as atividades ao vivo. Carlos Gomes, além de ser um compositor de grande porte, que foi muito reconhecido em todo o mundo na sua época, ele também conseguiu colocar a temática brasileira em todo o mundo. E numa obra de arte, na ópera, que circulava, era mais popular de sua época, e ele conseguiu retratar a cidade, retratar nossas características e é lembrado até hoje como um grande compositor. Olha, então hoje, a partir das 7h40 da noite, pelo canal do YouTube Cultura Abraça Campinas, a gente já tem uma live que vai ser um encontro falando sobre a importância do mês de Carlos Gomes e também da programação. Nós teremos aí a participação da secretária de Cultura, o diretor Gabriel Rapaz, que foi quem deu a entrevista, Jonas Monteiro Arraes, que vai falar um pouquinho da história de Carlos Gomes. Também teremos aí a participação do Centro de Ciências e Artes aqui de Campinas. Então, uma importante discussão sobre a importância
desse mês e dessa comemoração. A gente tem ali toda a programação no site da Prefeitura de Campinas. Lembrando que, claro, a gente não poderia deixar de falar que no sábado a TV Câmara Campinas tem uma participação especial nessa programação, que é a apresentação, a transmissão ao vivo da apresentação da Orquestra Sinfônica em homenagem ao maestro. A gente lembra que sempre a Semana de Carlos Gomes aconteceu em Campinas com vários eventos ao vivo, mas como nós estamos ainda em pandemia, esses eventos serão em grande parte todos feitos de forma virtual. Então, a gente já tem evento hoje, temos também evento amanhã, né, a partir das 7 horas da noite, que é uma apresentação com ópera. Teremos na quinta-feira também, a partir das 7 horas da noite, uma apresentação da ABAL, que é a Associação Brasileira de Artistas Líricos Carlos Gomes. Na sexta, temos aí a Semana do Canto com o 2º Festival Internacional Carlos Gomes, com vários artistas. E no sábado, evento às 11 horas da manhã e à noite, a apresentação da Orquestra Sinfônica. E você, então, está convidado a participar assistindo aqui com a gente. Valorize a cultura da nossa cidade, então tem a programação a partir de hoje, durante toda a semana, a partir das 7 horas da noite, e no sábado também neste horário, a gente acompanha então às 7 horas da noite aqui na TV Câmara Campinas, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, bacana demais. Tem mais, Gabriel, domingo ainda tem evento, olha, a gente tem meio-dia, hinos com a cantora Vera Peçanho, tem a apresentação da Orquestra dos Patrulheiros, temos vários eventos às 17h30 e também às 9h30 da noite é o último evento, então muitas atividades para quem aí valoriza e quer conhecer um pouco mais da obra do maestro. Então pelo YouTube, Cultura Abraça Campinas, e no sábado às 7 horas da noite a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui na TV Câmara Campinas, vale muito a pena. Você que ainda não acompanhou nenhuma apresentação, não perca esta oportunidade, e quem conhece eu tenho certeza que vai assistir. Mirna Abreu, amanhã, quinta-feira, vai faltar água em alguns bairros da cidade de Campinas. É isso porque acontece um serviço de interligação de redes que vai ser feito pela Sanasa. Então, o arruamento Nicolau Ceroni, a Vila Martini, a Vila José Matar e parte da Vila Nova ficarão sem água nesta quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Você que é dessa região, faça a sua reserva de água ainda hoje. Agora, Mirna Abreu, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas.